A paz do Senhor Jesus a todos os combatentes e todos que estão videologados conosco nessa manhã de sábado abençoada. Está no ar mais um programa da Central de Adolescentes, da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem como nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. E como superintendente do ensino, nosso pastor James Schmidt Vieira. E o coordenador da Central de Adolescentes, nosso irmão Ronei Macheville. Então, nós hoje estamos aqui, o nosso programa está sendo gravado, né? Já faz um tempo que o nosso programa está sendo gravado, por causa das campanhas que nós temos todos os sábados. Nós temos uma consagração abençoada todos os sábados, com jejum, oração. E então, nos sábados, toda a igreja, crianças, os adolescentes, os jovens, os departamentos, União Feminina, cavalheiros, os idosos, estão todos na igreja, jejuando, orando, aprendendo mais da palavra do Senhor. Então, para que todos possam participar, então muitas programações estão sendo gravadas para a gente estar na presença do Senhor e sermos abençoados, né? Recebermos as nossas bênçãos e as vitórias que nós tanto almejamos na presença do Senhor. E estamos aqui com a nossa irmã Maria Eduarda. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã Luciara, e a paz do Senhor a todos os que estão dialogados conosco. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, né, irmã, de um assunto bem... não chega a ser polêmico, mas que muitas vezes as pessoas do mundo confundem bastante, sim, né? Sabedoria e inteligência. Muitas vezes as pessoas dizem, que ele é inteligente, valorizam muito a pessoa inteligente, né? Tem que ser inteligente, tem que estudar, tem que isso. Mas até que ponto ser inteligente leva a pessoa a algum lugar, ao sucesso realmente, né? Será que é importante ser inteligente ou é importante ser sábio? Ou as duas coisas, né? Hoje nós então vamos falar sobre isso. Inteligência e sabedoria, né? A inteligência é algo que nós temos que adquirir, né? A gente tem que estudar muito, temos que nos debruçar nos livros, né? Não é perder tempo, mas estar ali muito tempo dedicado àquele conteúdo, àquele assunto que nos interessa, para termos a inteligência, para dominarmos aquele conteúdo, e podermos nos destacar nesse sentido. Já a sabedoria é algo muito superior, né? A sabedoria é algo divino. E a sabedoria, ela vem de Deus, né, irmã? Sim. Então, não adianta a gente ser inteligente, ter muito conhecimento, mas não ter a sabedoria. Porque muitas vezes as pessoas usam a inteligência delas, todo o conhecimento que elas adquirem, para o mal, né, irmã? Sim. Né? Ou sabe, vamos supor, sei tudo de leis, e aí, com isso, eu vou me beneficiar burlando algumas coisas, né, irmã? Sim. Então, aí tu não está sendo sábio, nem um pouquinho. Tu só está usando a tua inteligência. E a sabedoria, não. A sabedoria, ela te dá prudência, ela te dá tolerância, ela te dá paciência, ela te dá perseverança. Então, é tudo aquilo que Deus tem, Ele transmite para nós. Ele nos passa todo o conhecimento, o saber dele para nós. Mas para a gente conseguir a sabedoria, além de pedir a Deus, nós temos que ser obedientes ao Senhor, né, irmã? Porque não adianta também pedir se a gente não obedecer, né? Sim. É a mesma coisa, pai, mãe, eu quero tal coisa. Mas a gente só pede, mas a gente não é um filho obediente, a gente não faz as coisas que, né, os nossos pais pedem. E aí a gente quer ainda ter a ousadia de pedir, sim, alguma coisa. Não adianta pedir e depois não querer fazer, né? Exatamente. Não quer sofrer as consequências. Exatamente. Então a gente tem que pedir a sabedoria, mas também temos que ser obedientes a Deus para que essa sabedoria não se perca. Porque sim, Deus, ele pode até nos dar a sabedoria. E a sabedoria que não venha se tornar em tolice, né? Exato. Não veio usar ela para outras coisas. Para outras coisas que não tem... Para o nosso interesse próprio, né, irmã? Para a gente se autopromover. Né? Por mais que a sabedoria seja algo divino, seja algo muito bom,
às vezes ela pode se tornar uma maldição, né? Quando a pessoa não, como eu posso dizer? Que ela não usufrui direito. Exatamente, não sabe... Não da forma correta. Exato, não sabe usar com sabedoria. Isso. Exato, Sabedoria. Tem a sabedoria e não sabe usar com sabedoria. Não sabe usar. Então, a gente vai falar, vamos ver algumas passagens bíblicas que falam, né? A Bíblia fala muito em sabedoria. No Novo Testamento, no Velho Testamento. Então, tem homens ali, né? Exemplos de homens sábios, né? A palavra de Deus, né? Todos os conselhos que Deus nos dá para a gente adquirir essa sabedoria divina e termos êxito. E não só êxito espiritual, mas também êxito na nossa vida material, né? No mundo físico. Porque se nós... É uma consequência, né, irmã? Sim. É uma consequência. Mas a gente vai falando isso e vamos falar aos poucos, vamos passar passo a passo. Mas antes disso, vamos ouvir, então, um louvor. Preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Preciso te seguir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. E quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então proclamar as tuas bênçãos sobre mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então proclamar as tuas bênçãos sobre mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, eu preciso te seguir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. A tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então proclamar as tuas bênçãos sobre mim. Eu não quero ser guiada pela emoção,
Glória a Deus, aleluia. Então vamos começar a falar então sobre a sabedoria na Bíblia. E o primeiro conceito de sabedoria da Bíblia, ela está que vem de Deus, está lá na citação de Jó 28, versículos 20 a 28. Pode ler, minha irmã? De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta os olhos de todo vivente e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Amém, glória a Deus. Então, Deus é a fonte de toda a sabedoria, né? A sabedoria vem de Deus, não tem outra forma de adquirirmos, de termos a sabedoria, se não for por parte do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. E as pessoas do mundo, elas possuem a inteligência humana e confundem, achando que isso é sabedoria, né, irmã? E, na verdade, não é sabedoria, porque a sabedoria é temer a Deus. Sim. Provém dele, né? Exato. Se a gente não temer a Deus, não teremos a sabedoria. E isso eles não fazem. E temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. E isso está lá em Salmos 111, 10. Salmos fala muito sobre isso, que nós temos que temer ao Senhor para que Ele conceda essa sabedoria. É o princípio de tudo, temer ao Senhor. E aí Ele vai nos dar essa bênção maravilhosa. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. E em Provérbios 1:7 também tem ali que fala também muito sobre o temer ao Senhor relacionado à sabedoria. 1:7. Temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém. Glória a Deus. Então, as pessoas acham que nós, crentes, né, que estamos na igreja, vocês só estão na igreja, vocês ficam alheios às coisas que estão acontecendo à volta de vocês, e acham, né? Muitas vezes eles dizem isso. Mas tu está sempre dentro da igreja, não sabe das coisas que estão acontecendo, mas a gente sabe muito bem, por sabermos, que a gente está na casa do Senhor, né, irmão? Sim. Porque se nós não estivermos na presença de Deus, para que Ele nos dê o conhecimento, a sabedoria, de sabermos discernir o que é certo do que é errado, porque nós somos bombardeados nesse mundo de informações, e muitas vezes informações falsas, né, irmão? Sim. Para a gente ter esse discernimento de, não, isso realmente é sério, isso não é certo. Hoje fala-se muito em fake news, né? Sim. Eu nem sabia o que era, mas depois fiquei... Fala-se muito nisso, então é um bombardeio de informações que as pessoas vão jogando na rede, né? E as pessoas vão absorvendo tudo aquilo ali. E a maioria delas, grande parte delas, não é verdadeira. Sim. E as pessoas vão ali e muitas vezes discutem, debatem assuntos que é totalmente fora, né, do contexto e da realidade e da verdade, né? Então, a sabedoria nos faz ter esse entendimento de discernir o que é verdadeiro do que é falso, do que não é real, do que é uma invenção do mundo, para a gente cair que nem patinho, isso aí. E ir atrás, né, Sim. ir atrás dessas correntes falsas e enganosas, né? Mas as pessoas perguntam, tá, e aí, como é que eu faço para obter essa sabedoria? E como nós falamos no início,
A primeira coisa é pedir a Deus. E isso está lá em Tiago 1:5, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe dada. Isso. Então, é muito simples. Deus dá para aquele que pede. Para aquele que sabe pedir, que né? sabe pedir, que pede com humildade, né? Diz, Deus, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condições. Não é pedir e querer impor a sua própria vontade. Exatamente. Eu quero a sabedoria para fazer tal coisa. Não. Deus, ele sonda o nosso coração. E ele sabe muito bem. De repente, se eu der realmente essa sabedoria para essa pessoa, ele vai fazer só coisas erradas. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que pedir com humildade, temer ao Senhor as bênçãos que ele nos dá. Porque ao mesmo tempo que ele te dá, né, irmã, ele tira. As pessoas, elas estão no poder, mas daqui a pouco ele tira do poder também. Né? Tu tá num nível, daqui a pouco tu desce degraus e degraus. Mas por quê? O que eu fiz? Sim. Né? Aí não entende, mas, né, Deus sabe o que está acontecendo. Exatamente. E aí, às vezes, não é nem o que tu fez, é o que tu não fez, né? Já é estar na presença do Senhor, se render, ser humilde a Ele e reconhecer que nós dependemos dele. Né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, o que eu fiz? Mas não é o que eu fiz, é o que eu não fiz. Né? E o segundo passo, irmã, para a gente obter a sabedoria é obedecer os mandamentos de Deus. Porque de nada adianta pedir, né, se não estivermos dispostos a cumprir, como a gente falou, as condições que Deus Deus te dá a sabedoria, mas ele também te dá as regras, né, para seguir. Não adianta tu querer obter a sabedoria, mas tu não querer seguir as regras. Exatamente. Nem dizia minha avó, não é só o venha a nós, né? Temos que ir ao vosso reino também, né? Então a gente tem que... É uma via de mão dupla. Se nós formos obedientes, se Deus está vendo, está sondando o nosso coração, e estamos fazendo a obra dele conforme ele estipulou, conforme ele ordenou, com certeza ele vai nos recompensar. Ele vai nos recompensar, nos dando a sabedoria e, consequentemente, inteligência, conhecimento de tudo, para que nós venhamos a progredir. E progredir em todas as áreas da nossa vida. E não é qualquer uma essa recompensa, né? É privilegiada. É privilegiada, não é para qualquer um, não. E nós temos ali, né, uma passagem ali que Moisés, então, ele aconselha o povo, né? Aconselha os israelitas a obedecer, ser obediente a Deus. Porque obedecer a Deus e apartar-se do mal constitui o caminho da verdadeira sabedoria. Então, se eu me afastar do mal, né, não quero saber, né, não quero me contaminar com as coisas desse mundo, e Deus vê que eu estou me esforçando para isso, né, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente também não se esforça para aquilo ali. Sim, não adianta falar só da boca para fora e o coração não tá... O coração tá ali duro que é uma pedra, né, irmã? Porque é a mesma coisa que para a gente obter a inteligência, a gente tem que se esforçar, ler livros, né? Virar muitas vezes à noite, a sabedoria é a mesma coisa. A gente também tem que virar à noite em vigília, em oração, estar na presença do Senhor. É uma luta, é uma conquista que a gente, né, no final, vamos ser recompensados. A recompensa vai ser tanto no físico quanto no espiritual, né? E essa recompensa a gente leva para a eternidade depois, né? Até o fim. Exatamente. Sendo que a inteligência é só para aquele momento. Né? Muitas vezes as pessoas... passageira, né? Estudam para uma prova, né? É só naquele momento, daí depois e aí daqui a pouco passa. Não tá ali. E nós temos assim a passagem lá de Salmos 19, versículo 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então,
para te ter sabedoria, tu não precisa ter posição social. Sim. Né? Não precisa ter fama, nem nada. Não, nada disso. Ele, bem pelo contrário, né? É aquele ali que a gente... Deus pega os humildes. Que as pessoas não dão nada por aquele Sim. ali, é que Deus vai lá e exalta, né? E dá todo o conhecimento e toda a sabedoria para muitas vezes mostrar para o mundo que as coisas de Deus, né? Para quem é do mundo é loucura, né? Sim. Mas que Deus, ele faz coisas maravilhosas, né? São os milagres de Deus, são as maravilhas de Deus que as pessoas do mundo não conseguem entender e que muitas vezes elas resistem por elas não conseguirem chegar nesse nível, né, nesse patamar de conhecimento para conseguir compreender, assimilar e aceitar a palavra do Senhor. Sim. E tem um homem, um jovem, eu acredito que ele era um homem jovem ali, que é Salomão, né? E ele pediu a sabedoria de Deus e Deus concedeu. Então, na ocasião, quando ele recebeu, então, né, tomou posse, né, se tornou rei, e ele foi oferecer, então, sacrifício a Deus, né? E Deus, então, em sonho, apareceu para ele em sonho e disse para ele que ele poderia pedir o que ele quisesse, que ele ia dar, né? Aí, quando, imagina, irmã, se Deus aparece para ti em sonho e diz assim, Maria Eduarda, minha filha, pede o que tu quiseres que eu vou te dar. Tremendo, né? Tremendo. O que tu ia pedir? Claro. Não vai nem dizer, né? Nem vai contar. Mas se fossem as pessoas aí, e já ia dizer que iam querer um carro, um último carro, uma casa, né? E quero dinheiro, quero abrir uma empresa, quero ser rico, né? As pessoas já pensam isso, eu quero dinheiro, né? Só sabem pensar nisso, né, também. Exatamente. Que coisa, né, irmã? Isso é maldição. Sim. Porque quando as pessoas, né, oferecem alguma coisa, tu já pensa assim, dinheiro. Tu já pensa em cifrão. Eu preciso de tal coisa, eu preciso disso. É sempre isso, é sempre coisas materiais que a gente pede, né? A gente não pede nada assim, algo divino, algo de Deus, uma coisa assim sobrenatural. Eu quero um coração diferente. Eu quero um coração novo, né? Não. Sim. A gente sempre pede coisas materiais. Tu tem que ver aquilo ali, né? E Salomão, o que ele pediu? Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, de 10 a 12, ele pede que Deus, então, lhe concede a sabedoria, ele pede sabedoria. E Deus dá muito mais que a sabedoria para ele, né, irmã? Sim. Porque a sabedoria é uma consequência. Da sabedoria, tu vai conseguir... fazer acordos, né? Como ele era rei, ele poderia fazer acordos com outros, né? Com outros reinos. Sim. Poderia ter estratégias militares. Então, ele seria bem sucedido, né? Em todas as áreas, né? Na área política, na área social, tudo ali da época, né? Saber como plantar, aquela coisa toda, né? Como coordenar e organizar e planejar todo o seu reino ali, né? Então, saber julgar, né? Como ele julgou aquelas duas mulheres ali que queriam a criança, né? Ele soube com aquela sabedoria ali, ele não precisou mandar prender nem nada. Ele só jogou um questionamento, né? Disse assim, exatamente, então, para saber quem é a mãe. Exatamente, né? Então vamos dividir a criança ao meio. E simples, né? Bem simples. E aquela que não era mãe não estava nem aí, porque o filho não era dela, né? Sim. Mas a verdadeira mãe não ia deixar que seu filho fosse sacrificado, né? Então, coisas assim que jamais, até nos dias de hoje, a gente jamais ia imaginar uma coisa dessas, né? Pô, um juiz, porque ele ali estava fazendo papel de juiz, chegar a estabelecer isso, né? Uma sentença, ele sentenciou, então vamos dividir a criança e pronto. Ninguém vai ficar sem o filho. Mas não, a culpada não se manifestou, né? Sim. A culpada ficou ali. Quem é culpado, ele nunca, né? Ele sempre fica ali. Ou então se defende de alguma forma diferente. Mas ele foi sábio em todos os momentos da vida dele. E Eclesiastes também fala, irmã, sobre sabedoria. Lá em Eclesiastes, deve estar aí na anotação. Eclesiastes 7, versículo 12.
que diz que a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao que possui. Né? Então, muitas vezes com a minha sabedoria eu posso me salvar a minha vida, Sim. né? Agora o dinheiro acaba, né? Muitas vezes as pessoas desse mundo gostam muito de fazer suborno, propinas e tudo mais, só que daqui a pouco o dinheiro acaba, e daqui a Sim. pouco o que eles te pedem é mais do que tu tem. É momentâneo, né? E aí tu não... Né? Daqui a pouco tu não tem mais nada. Não é tem só mais naquele nada, momento. e o dinheiro se foi, E tu não teve proveito, né? não aproveitou nada, e tu tá condenado, né? Sim. Condenado a ter uma vida miserável em todos os sentidos, espiritual e material. É. E Salomão, então, ele passou a agir com sabedoria em tudo que ele fazia. E era notório, e os reinos, né, sabiam daquela sabedoria que ele tinha, que era sobrenatural, e as pessoas de outros reinos iam lá Eu visitar. para conhecê-lo Sim. pessoalmente, né? Então, com a sabedoria dele, até fama, até Sim. famoso ele ficou. Até riqueza ele teve, né? Riqueza, tudo, ele era um dos mais ricos, né? Sim. Então, E ele só pediu sabedoria. só sabedoria. Só Só sabedoria. sabedoria. Então, a gente tem que pedir para Deus para que a gente possa, em todos os momentos, a gente ter um posicionamento coerente, sensato, né? De repente, eu tenho uma situação, não, mas vamos conversar, vamos falar com a irmã Maria Eduarda, porque ela é uma pessoa centrada, ela é uma pessoa sensata, ela vai saber nos dar uma palavra, vai saber fazer a gente nos acalmar. Então, tu te torna uma referência, Sim. né, irmã? E isso não é por esmero nosso, né? É porque Deus dá. Deus. Não é, a gente não consegue conquistar a sabedoria com as nossas próprias mãos. Não. É algo além do comum. Nós por nós mesmos não conseguimos Sim. e não fazemos nada, né, irmã? Sim. Se não for a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus ali nos guiando e nos orientando. Sem Deus, nada somos e nada podemos. E então todo Israel viu a sentença que o rei havia proferido, que foi que a gente comentou, né? E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28. Então, o que ele julgava, as pessoas viam que era uma coisa sobrenatural, que não era uma coisa humana, né? Sim. As palavras que ele usava, as sentenças que ele aplicava, as E o ordens julgamento não era... O julgamento dele era reto, né? Não era apenas querendo ganhar fama, não era só por fama. Exatamente. A consciência da pessoa, Sim. né? Trabalhava muito a consciência da pessoa. Pô, mas realmente eu tô errando, eu tô me enganando, Sim. né? Eu tô me enganando. É a mesma coisa quando a gente mente para os pais. Né? Agora a gente não pode mais mentir, porque nós somos... Mas não é nem mentir, mas omitir alguma coisa, né? Sim. Daqui a pouco a tua mente... Ai, mas eu devo falar, eu acho que eu vou falar. Ah, mas se eu falar, daí ele vai brigar comigo, vai me xingar, vai isso, vai aquilo. Mas a tua consciência vai te começando, né? O Espírito Santo vai começando a dizer, fala agora, né? Sim. Melhor ele saber por ti do que saber pelas outras pessoas, né? Eu, quando no colégio, eu morria de medo da minha mãe, né? A irmã Yarinha. Se eu tirasse nota baixa, tava ralada, né? Sim. Apanhava. E aí, o que acontece? Diz assim, conto para ela antes dela pegar o boletim, ou ela vai ver no boletim, mas daí ela vai estar lá na frente de todo mundo, mas se ela fizer um fiasco na frente de todo mundo e me xingar. Então, eu já dizia, olha, mãe, esse bimestre, porque era bimestre, esse bimestre eu não fui muito bem. Não vai me dizer que tu tirou, não. Mãe, né, eu não fui bem, mas eu vou me esforçar, eu vou conseguir. Eu não vou rodar, tá? Eu vou passar. Mas eu já falava antes, porque eu sabia, porque... Melhor agora do que depois, Exato, né? mas tu foi mal e não me falou nada, aquela coisa toda. Sim. Então, é melhor. O castigo vai ser bem pior. Exato, vai ser, de repente vai ser mais leve, né? Xingar, vou te xingar, chamar atenção, vou te chamar. Mas vai ser uma coisa mais leve do que, pô, tu deixou chegar até aquele ponto para depois eu ficar sabendo pelos outros, na entrega do boletim, eu passar vergonha lá
Pelo menos quando chegar lá falar com a professora, assim, não, eu já sei, ela já me falou, já conversamos e vai mudar o negócio. Ai, e aí tinha que mudar, né? Sim. Mas é isso, a gente tem que saber que a sabedoria de Deus, ela faz com que a nossa consciência nos acuse. E aí nós vamos querer fazer a coisa certa. O Espírito Santo vai estar ali dizendo, está errado. Vai estar tá ali te errado. cutucando. Exato, está errado, faz a coisa certa, não é assim. Confessa, diz o que tem que fazer, faz o que tem que fazer. Então, é coisa maravilhosa, né? Sim. Ter uma orientação, assim, sermos constantemente orientados. Sim. Deus estando sempre na nossa frente, porque daí nos dá uma tranquilidade também, né, irmã? É só ele que pode dar, né? Exatamente. Outro não pode dar isso. Não pode. E quando a Bíblia diz que como Deus dá sabedoria a Salomão, foi no sentido de despertar nele o desejo e o interesse de buscar por si mesmo, né? Porque ele estava disponível a procurar se submeter a Deus. Então, a sabedoria que Deus deu a Salomão foi para ele saber que tudo que ele fizesse estava dependendo da vontade de Deus. Sim. Né? E era para Deus, né? Não era... Deus não deu a sabedoria para ele usufruir para as coisas do mundo, mas para engrandecer a ele, né? Exato, para engrandecer a Deus. E Deus, ele é maravilhoso. E a sabedoria também, ela é uma fonte de força, que também está lá em Eclesiastes 7,19. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, um sábio, ele pode, né, com seus argumentos, com a sua fala, com seu posicionamento, né, desbancar todos aqueles que estão ali na sua frente, né, tentando falar sempre ao contrário, ou culpando, né, ele, mas ele vai sempre ter uma resposta, e não uma resposta vaga, mas uma resposta sábia. Não uma resposta qualquer, né? É uma coisa assim que, né, porque a gente vê muitas vezes, principalmente nessa parte assim da política, né, não querendo entrar muito, mas na política, às vezes entrevistam um político, né, uma pessoa, e às vezes até fora da política, mas faz uma pergunta direta, uma pergunta, né, para a pessoa responder. Ela fala e não diz nada. Sim. Né? Até desvia o assunto, muda completamente. Não era nem aquilo que tinham perguntado. Fala e não diz nada. Né? Então, é uma pessoa que tu está vendo ali que é sabedoria. Não existe sabedoria naquela pessoa, naquela criatura. Né? Porque ela não sabe nem o que vai responder. Sim. Né? Daí eu acho que ela deve ficar nervosa, sei lá o que ela sente, mas ela fala. E não responde. Não. O tempo dela passou, né? Porque existe sempre um tempo, passou e não disse nada. Né? E as pessoas vão se deixando levar e o mundo é assim, né, irmã? As pessoas falam demais. Gira em torno disso, né? E não agem. Sim. Não tomam uma atitude, não tomam uma posição. E fica sempre do mesmo jeito. E vai ficando sempre, né? Entra dia, sai dia, muda semana, troca o mês, vira o ano, passa-se os meses, os séculos e as coisas continuam de mal a pior, como dizem. Né? Bem como a Bíblia diz, né? Que tudo... que não tem nada de novo debaixo do céu. Né? Nada. Tudo vai se repetindo. Sim. Tudo se repete. Tudo se repete. Tudo que está acontecendo hoje já aconteceu. Sim. Né? Então, não é novidade, né? Para Deus isso, a gente fica apavorado. Nós até que não, porque a gente já está sabendo, Deus já está nos avisando há muito tempo em profecias, né? Em irmãos, no pastor que está sempre nos orientando e nos alertando. Mas as pessoas no mundo, eu que trabalho assim, vejo que as pessoas ficam apavoradas quando acontece alguma situação. Ai, que horror, ai, que isso. E uma vez eu disse para uma colega, isso não é nada, vai piorar. Ela, ai, Luciana, que horror, como tu é pessimista. Mas não é a realidade. Sim, a Bíblia diz isso, né? Isso, as pessoas ficam se iludindo, né? As pessoas se iludem, não sei se veem na TV, se escutam não sei aonde.
Mas elas dizem, vai mudar, vai melhorar, vai isso. Não vai, a gente sabe que não vai. Sim. Vai melhorar para quem tiver, e olhe lá, né? Para quem estiver na presença do Senhor. Porque daí nós vamos ser arrebatados antes né? Do caos. Mas as coisas não vão melhorar. E as pessoas vão se iludindo, vão se enganando, porque estão cegas espiritualmente, né? Sim. Cegas espiritualmente. E antes da gente falar, então, da sabedoria de Jesus, vamos ouvir mais um louvor. Outro nome
Glória a Deus. Aleluia. Então vamos falar agora sobre a sabedoria de Jesus. Acerca de Cristo, que está lá em Isaías, irmã, capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém. Glória a Deus. E Jesus, então, ele foi personificado, ele é a personificação da sabedoria. Olha os ensinamentos, olha como é que ele ensinava, né, irmã? Sim. Por parábolas, né? Ele fazia relação com as coisas do dia a dia ali do povo, Sim. né? E ele não só apenas falava, mas ele vivia, né, o que ele falava. Exatamente. Ele falava e ele cumpria. E Não é apenas da que- boca para fora, Exato. assim. E lá no início, quando dá ali o conceito de sabedoria, que eu peguei ali o conceito de sabedoria, que sabedoria é uma dádiva de Deus. É um indivíduo equilibrado que age de acordo com a razão, ciência e experiência de vida. Né? Então, Sim. Ele tinha essa experiência, ele sabia, né? Bom, ele era Deus, né? Então, ele sabia o que ele estava falando, ele dava os conselhos, ele fazia as pessoas saírem pensando dali, né? Sim. Pensando sobre a sua vida, o que ela tinha feito, mas o que eu fiz até hoje da minha vida, né? Fazendo com que a pessoa viesse a mudar realmente, Sim. a se converter E realmente. muitos mudavam mesmo, né? E mudavam, tinha pessoas, aqueles que tinham um coração, né? Eles tinham um coração que era um coração mais maleável, como se diz, eles se entregavam. Agora, aqueles que tinham um coração mais duro, mas mesmo aqueles que tinham um coração endurecido, eles ouviam, Sim. eles paravam para ouvir, né? Agora ficava, né, na escolha de aceitar, de seguir Sim. o caminho ou não. Mas as pessoas, elas ouviam, ele tinha aquela o dom de fazer com que as pessoas se fixassem naquilo que ele falasse, né? As pessoas ficavam ali atentas naquela palavra. Sim. Eu imagino ele falando com toda a calma, né, irmã? Toda a Deveria ser serenidade, maravilhoso. né? Que eu acho que tu ficava até Sim. meio, Arrasada, né? né? Tu ficava assim em outro momento, assim, Sim, né? vontade de nem sair dali. Imagina ele falando ali, pausadamente, aquelas palavras entrando na tua Sim. mente. Agora no eu teu acho que eu coração. entendo por que a multidão ficava 3 dias, 2 dias e Jesus ensinando. Sim, Podia ser porque maravilhoso, né? ele falava, daqui a pouco ele já dava um exemplo, daqui a pouco ele já voltava para a palavra de novo, então não era uma coisa monótona, né? Sim, não era cansativo, né? Exato, não dormia no culto. Sim. Não dormiam no culto. Ele tinha com estratégia para poder falar. Exatamente. Né? E desde criança, então, ele nasceu, ele crescia, né? Então, fala ali em Lucas 2, capítulo 2, versículo 40. Pode ler, irmã? Que ele crescia, né? Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Exatamente. E aí, aos 12 anos de idade, ele confundia até, né, os sacerdotes, os doutores ali, né, da religião judaica, e com perguntas que não eram perguntas assim elaboradas. Sim, não era pergunta de adolescente, né? Vamos ser bem claros. Não era pergunta de adolescente, era de gente maior. Exatamente. E ele argumentava, Sim. né? Ele tinha Ele tinha resposta e ele tinha pergunta, né? Exato. E eu imagina aqueles senhores, porque era tudo gente já de idade, admirado, né? Porque um simples Mas adolescente... como que eles ficam, mas o que esse guri tá pensando? Uma Querendo nos criança. afrontar aqui, Sim. né? E não, era uma coisa que Deus tinha, né? Deus tinha dado a ele. E eles ficavam desarmados, porque eles Sim. não tinham respostas, né, irmã? Então, é uma coisa assim que faz a diferença. A sabedoria, ela faz a diferença. E aí nós vemos a sabedoria de Lúcifer, né? Sim. Que Lúcifer, então, era um anjo. Lúcifer diz que é quem leva a luz, né? Quem leva a luz. Então, era um anjo É o anjo de luz. de luz. E que ele se corrompeu. Sim. Né? Ele se corrompeu Se deixou, né? Se deixou. Porque dizem que ele era um anjo
muito bonito. E ele Sim. era responsável também pelo coral ali, Sim, né, conta que cada passo dele entoava uma nota. Exatamente, então imagina, sim. né? E a soberba dele, Ele se deixou ser tomado, né, por isso. exatamente, a soberba dele destruiu. Sim, foi onde Deus causou porque- a ruína dele. Exato. Então, Satanás ainda conserva muito da sua sabedoria. Só que agora ele está corrompido, como a Bíblia diz. Ou seja, ele é somente inteligente. Sim. Ele hoje não é O que mais ele sábio. tinha é Ele hoje. perdeu. Sim. O que ele tinha, ele aí hoje em dia ele usa isso, né? Aquilo que ele tinha para impor nos outros, né? Exato. Nas pessoas. Isso. Ele tem a inteligência e a sabedoria divina ele Sim. perdeu. O Jogou desejo fora. dele é de corromper, De né? corromper, de destruir, de aniquilar, de escravizar, Sim. né? Como disse, ele veio para matar, roubar e destruir tudo que ele vê pela frente. E então, né? Então ele só é inteligente, mas a sabedoria ele se perdeu, porque a verdadeira sabedoria é temer a Deus, e é o que ele não faz mais, ele não teme mais a Deus e guardar os mandamentos do Sim. Senhor, né? A Bíblia conta que ele quis se igualar ao Senhor, né? Imagina, que petulância, né? Sim. Que audácia. Esse é o verdadeiro sem Sim, noção. Ezequiel diz que ele fala, né, subirei ao monte mais alto Uhum, para alcançar a Deus. exato. Terrível, né? O ponto em que ele chegou, né? Ele era sábio, ele tinha inteligência, mas o ponto em que ele se deixou ser levado, né? Se deixou ser levado. Se deixou ser levado, onde causou a ruína dele. E para Exato. sempre. Para sempre. E isso acontece muito na igreja, né? Sim. Irmãos, irmãs, que tem ali, tem seus dons, mas Não tipo, sabe não usar sabe do... administrar. Sim, não sabe usar do modo que do é para modo usar, né? sensato, correto, né? Sim. E aí deixa-se corromper. Porque tanto pode se tornar uma bênção, quanto se pode virar uma maldição, né? Basta tu usar do jeito correto. Correto. Não adianta usar de um modo e acabar se tornando maldição pra ti, né? Maldição. E também a Bíblia fala dos homens sábios, que além de Salomão, lá do Antigo Testamento, nós tivemos no Novo Testamento homens sábios também. Outro jovem sábio, antes da gente passar para o Novo Testamento, foi Daniel, né, irmã? Daniel e seus companheiros ali, Sim. né? Que ali é dito ali na Bíblia, se tu puder ler, irmã, ali Daniel 1, 17, do 17 ao 20. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Imagina. Eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os intelectuais do E isso reino. só Deus pode dar, né? Só Deus, imagina. E eles eram jovens, Sim. né? Eles não tinham tanta vivência assim, né? Mas Deus fez a diferença ali Sim. deles. Eles eram... A gente olha, eles pareciam ser meros rapazes, né? Mas Deus engrandeceu eles, né? Exatamente. Colocou eles num patamar ali diferente. Eles foram diferenciados dos Sim, demais. não era nem para eles estarem ali, mas Exatamente. foi por Deus que eles foram. Amém. Glória a Jesus, né? E lá no Novo Testamento, então, nós temos... Vamos falar de 2, né, irmã? Tem vários, mas a gente vai falar de 2. Que é Estevão. Este foi um diácono da igreja cristã primitiva que morreu apedrejado por pregar a Cristo. E, no entanto, é dito sobre ele que seus acusadores, né, falavam que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, isso está lá em Atos dos Apóstolos 6, capítulo 6, versículo 10. Então, ele falava com tanta propriedade e sabedoria Autoridade, né? que as pessoas, né, não conseguiam resistir ao que ele falava. Eles paravam e ouviam, né?
Então, mesmo os acusadores dele, eles se achavam ameaçados, né? Os acusadores se achavam ameaçados do que ele falava a respeito de Cristo. Né? Embora eram palavras, assim, maravilhosas, né? Exato. Ele não estava falando dele mesmo, mas ele estava falando de Deus, né? De Deus. E de Cristo, né? De Deus vivo, né? E também temos a sabedoria de Paulo. Que Paulo, ele recebeu a sabedoria divina, mas ele também, ele era um homem inteligente antes de ter aquele encontro com Deus, né? Ele era um homem inteligente, ele falava outras línguas, né? Outros idiomas. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, né? Exatamente. Então, ele tinha todo um berço, né? Toda a inteligência. Mas a sabedoria, quem concedeu foi Deus. Foi depois do encontro que ele teve com Jesus e que ele foi batizado com o Espírito Santo que ele recebeu a verdadeira sabedoria. E aí ganhou tantos seguidores, né, de Cristo. Almas, né? Que ele ganhou almas, ganhou pessoas, e que graças a toda essa caminhada de Paulo, que nós hoje temos todo esse conhecimento, né, das cartas dele aos apóstolos, né, e tudo isso que nós temos no Novo Testamento ali, que é de grande conhecimento para todos nós e nos dá fortalecimento, né, e esperança de estarmos na eternidade com o Senhor. Então, para resumir tudo isso que nós vimos aqui, que a sabedoria e a inteligência na Bíblia Sagrada são conceitos distintos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eles se complementam, né? Eu posso ser inteligente, mas a sabedoria é que vai me dar a diferença. Mas algumas vezes eles aparecem excludentes, né? Uns a gente vê que eles são sábios e outros a gente vê que têm a sabedoria e não sabem, quer dizer, têm inteligência e não sabem usar a sabedoria porque não têm, só têm inteligência. Mas aqueles que seguem a Cristo, que sabem a vontade de Deus, esse sim. E se nós pedirmos, nós vamos ter a sabedoria, porque para ser sábio é preciso ser puro, é preciso ser obediente, suplicar a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Precisa buscar a vontade dele também, né? Exatamente. Vamos fazer então uma oração, irmã, para finalizarmos esse programa abençoado. Amém. Vamos estar orando. Senhor amado Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse momento em que Tu nos dá, Senhor Deus, onde podemos compartilhar um pouco mais, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor. Que Tu venhas alcançar, Senhor Deus, as almas, que Tu venhas alcançar, Senhor, a quem estiver ouvindo, Senhor, nesse momento. Deus, eu peço que venha fazer a Tua vontade, venha nos dar, Senhor Deus, a Tua sabedoria. Deus, e que venhamos, Senhor Deus, que venhamos, Senhor, administrar, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a seguir, Senhor, a Ti até o final, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos, Senhor, o Teu querer, a obedecer os Teus mandamentos, Senhor Deus, aquilo que Tu, Senhor Pai, Senhor, queres para cada um de nós. Deus, é que nós já Te agradecemos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E vamos então nos despedindo com paz, oração e união. Senta agora a cura dessa enfermidade. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora.